Olá galera, professor Wagner do curso Agravaí, hashtag Vencer Sucesso, seu canal de física no YouTube. A gente está começando mais um Enem em 5 Minutes, 5 minutos para a gente resolver e discutir uma questão do Enem, beleza? A gente vai trabalhar com você hoje em relação ao conteúdo de elétrica, associação de resistores, tranquilo? Essa questão da elétrica diz o seguinte, ó, depois eu vou postar ela aí para você nos comentários para que você consiga lê-la tranquilamente, mas ela fala da seguinte forma: 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. O técnico fez uma análise no circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou essas correntes como IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. Então a gente tem o modelo do circuito. E a pergunta é a seguinte: o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são quais? Então, um exercício bastante bacana que a gente pode resolver da seguinte forma. Nesse tipo de exercício, a gente está trabalhando com distribuição de correntes, certo? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que é a corrente elétrica, né? E a partir desse pressuposto do que vem a ser uma corrente elétrica, a gente consegue resolver esse tipo de problema, tranquilo? Então, eu vou trabalhar com você a seguinte relação, presta bem atenção. Corrente elétrica, gente, nada mais é do que a variação de carga. A gente mede a intensidade de corrente elétrica, que é a variação de carga, pela variação do tempo, que atravessa um trecho de um circuito em determinado intervalo de tempo. Então eu tenho um terminal A, por exemplo, e um terminal B, certo? Eu tenho um fio que liga esses dois terminais. Só que no meio desse fio existe uma resistência. Eu vou falar para você a importância dessa resistência, certo? O que vai acontecer? Vai existir fluxo de corrente aqui se existir um potencial nesse ponto diferente do potencial nesse ponto. Por exemplo, se aqui fosse 0 volts e aqui 100 volts, haveria fluxo de corrente. Se aqui fosse 30 volts e aqui 70 volts, haveria fluxo de corrente, beleza? Então a gente consegue ter fluxo de corrente se houver a diferença de potencial entre os dois trechos. A gente sempre considera que um trecho, um terminal é positivo e outro negativo, ou seja, um tem maior potencial, o outro tem menor potencial. Então vai ter um fluxo de corrente. O que é corrente? É a transição das cargas elétricas de um ponto a outro, certo? Convencionalmente, diz que a corrente sai do ponto do polo positivo e vai para o polo negativo. Tranquilo? Então a gente tem uma relação de associação de resistores que é o seguinte: se esses resistores forem associados em série, um após o outro, e houver apenas um caminho para a passagem da corrente para que ela atravesse de um terminal ao outro, a gente diz que esse circuito é um circuito em série, e a corrente é a mesma em todo o sistema do circuito, certo? Agora, se houver dois caminhos para a passagem dessa corrente, a distribuição desses resistores, a gente vai falar que esse circuito é um circuito em paralelo. Por quê? Porque ao chegar a esse ponto, que a gente vai chamar de nó, a corrente vai ter dois caminhos possíveis: ou ela vem para cá, ou ela vem para cá. E aí a gente vai distribuir essas correntes em I1 e I2. Você concorda que a corrente vai ser maior onde houver menor resistência? Por quê? Porque vai ter um fluxo maior de corrente passando naquele trecho. Beleza? De acordo com o problema que a gente tem aqui, a gente pode verificar o seguinte: eu vou aumentar o zoom ali no desenho para que a gente consiga enxergar, tá? Então vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Eu quero enxergar com você o desenho. Vamos ver se a gente consegue todo mundo ver o desenho aí, tá tranquilo? Então a gente tem a seguinte relação aí, galera. Vamos pensar nas correntes, certo? Eu tenho o terminal ali, que é a nossa fonte. Então a gente tem uma fonte aqui, que eu vou chamar esse terminal aqui de positivo, e esse aqui de negativo. Deixa eu aumentar aqui, positivo e negativo. Então a corrente segue esse caminho aqui, vem pra cá até chegar nesse nó. Quando chega nesse nó, essa corrente ela vai se dividir em uma parte para cá e uma parte sobe. Beleza. Chega aqui, tem um outro nó. Parte dela vem para cá e parte dela sobe, certo? Como esses resistores têm todos o mesmo valor,
a gente pode dizer que a corrente se distribui igual. Então a corrente que passa por aqui, que eu vou chamar de I1, é a mesma corrente que passa por aqui, que eu vou chamar de I2. Então essa corrente aqui eu posso chamar de I3, que é a soma de I1 mais I2, certo? Então a gente pode ter a seguinte relação. Vamos melhorar aí pra gente conseguir enxergar. A gente está falando o seguinte, que aqui pode ser I3 ou I1, né? Tinha colocado I1. Aqui é I1, aqui é I2. Essas correntes são iguais. Aqui é o I3, que é a soma de I1 mais I2. Aqui eu posso chamar de I4 e aqui eu posso chamar de I5. Então I5 começa o circuito e se distribui em I4 e I3. I3 se distribui em 2 e 1. Então a corrente que passa aqui, que é I1, a corrente que passa aqui, que é I2, e a corrente que passa aqui, que é I4, são iguais, certo? A pergunta foi a seguinte: quais correntes são iguais? A corrente que passa no terminal C e no terminal D são iguais. E a corrente que passa no terminal A e no terminal... E qual outro terminal? No terminal E também são iguais. Por quê? Porque depois, ao chegar aqui, essas correntes todas se somam e ela volta a ser I5, certo? Então, IC é igual a ID e IA é igual a IE, o que corresponde para a gente à alternativa A. Por quê? Porque essas correntes elas se somam, né? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. A hora que desce para cá, elas acabam se somando, se a gente for verificar. Então, ela, do jeito que ela se distribuiu, ela chega no circuito, porque o circuito não consome corrente, ele consome energia, mas a corrente que entra é a mesma corrente que sai do circuito. Beleza? Então, assim a gente resolve esse exercício, galera. Um grande abraço e até o próximo exercício.